Você já teve a sensação de que certas decisões políticas são tomadas nas sombras, mesmo sob os holofotes do Congresso? Pois é. A audiência pública sobre emendas parlamentares impositivas escancarou aquilo que muita gente já suspeitava. A democracia brasileira está sendo redesenhada pelas bordas. Sem referendo, sem manchete, sem aviso prévio. E o mais assustador: isso tudo pode estar violando cláusulas pétreas da Constituição, aquelas que, em teoria, jamais poderiam ser tocadas. Enquanto parlamentares disputam quem controla mais verba, o executivo se vê cada vez mais engessado. E o eleitor comum? Bom, o eleitor mal sabe o que está em jogo. Você sabia que há questionamentos jurídicos sobre as emendas PIX que apontam risco direto à igualdade no pleito? Ou que especialistas estão falando em chantagem orçamentária institucionalizada? Pois é, esse vídeo é um mergulho profundo em tudo isso. E no final, você talvez nunca mais veja uma emenda da mesma forma. Logo de início, o ambiente carrega aquela tensão sutil de quando algo importante está prestes a acontecer. A abertura com formalidades e regras da audiência não é só um ritual burocrático. É o alicerce de tudo que vem depois. É como a afinação de uma orquestra antes do concerto. Cada detalhe importa. Aqui, cada palavra dita, cada tempo respeitado, cada protocolo seguido, ajuda a garantir que a discussão se mantenha no campo da legitimidade. Quem já participou de uma audiência pública sabe, ignorar essa etapa é como tentar jogar xadrez sem saber mover as peças. Agora, se você acha que é exagero, pare e pense. Quando um juiz entra em um tribunal, todos se levantam. Isso é só formalidade? Não. É um lembrete silencioso de que há regras, que há uma estrutura para garantir equilíbrio. Na audiência sobre emendas parlamentares impositivas, esse mesmo cuidado se repete. Afinal, antes de se debater milhões em verbas públicas, é preciso garantir que todos joguem limpo, da mesma forma que se respeita a fila no banco ou o sinal vermelho no trânsito. Sem isso, vira bagunça institucional. E é curioso como o público, ao assistir essa abertura, muitas vezes não percebe o peso simbólico disso. Mas figuras como Flávio Dino, por exemplo, entendem que essas formalidades não são obstáculos, mas garantias. São elas que, inclusive, dão espaço para que a harmonia e responsabilidade entre os poderes sejam reafirmadas logo de cara. E é nesse ponto que começa a verdadeira dança política. Uma dança onde cada passo, cada palavra e cada silêncio prepara o terreno para o próximo movimento. Quando o debate sobre emendas parlamentares impositivas ganha espaço na audiência, o clima muda. Já não se trata apenas de formalidades, mas de confrontar a essência da política brasileira. Quem decide para onde vai o dinheiro? Essas emendas, que obrigam o executivo a liberar recursos indicados por parlamentares, viraram o centro de uma disputa silenciosa entre autonomia legislativa e governabilidade. É como se cada deputado tivesse uma chave para abrir um cofre, e cada abertura traz questionamentos sobre prioridade, justiça e eficiência no uso do orçamento público. Mas atenção, não dá para cair na cilada de achar que tudo se resume a parlamentar querendo favorecer sua base. Existem sim emendas que atendem demandas reais, como construção de escolas, hospitais, estradas. O problema é quando esse instrumento vira moeda de troca política ou cavalo de batalha eleitoral. A audiência pública serve exatamente para isso: trazer à luz do dia essas intenções, fazer as perguntas difíceis e, quem sabe, forçar um redesenho das regras. Inclusive, questionamentos jurídicos sobre as emendas PIX já começam a pipocar nesse momento, indicando que nem tudo ali está dentro das 4 linhas da Constituição. A sabedoria popular já dizia: quando a esmola é muita, o santo desconfia. E não é à toa. O PSOL, por exemplo, não perde a chance de fazer uma exposição firme sobre o risco dessas emendas ao equilíbrio do presidencialismo. Ao inflar o poder de barganha do legislativo, cria-se uma pressão silenciosa sobre o executivo, uma espécie de chantagem orçamentária institucionalizada. E esse é só o começo de um jogo de forças que ainda vai esquentar bastante. No meio de tantos embates e farpas veladas,
entra em cena uma figura que sabe usar as palavras como escudo e espada: Flávio Dino. Com voz firme e olhar calculado, ele não desperdiça tempo com retórica vazia. Ao enfatizar a harmonia e responsabilidade entre os poderes, ele aponta para algo que anda em falta nos corredores de Brasília: o senso de pacto institucional. E quando Dino fala, ele não está apenas discursando, ele está construindo uma ponte, ou pelo menos tentando, sobre o abismo entre Congresso e Executivo. É nesse momento que o tom da audiência muda novamente. De um lado, os que defendem o poder absoluto do parlamento sobre o orçamento. Do outro, os que enxergam nisso um risco ao equilíbrio federativo. Dino, com seu estilo calculado, tenta costurar os dois lados com uma fala que mistura serenidade e alerta. Ele não nega a legitimidade das emendas parlamentares impositivas, mas insiste que seu uso deve respeitar os limites constitucionais e não pode comprometer o planejamento do executivo. Não se trata de impedir o legislativo, mas de protegê-lo de si mesmo, diria um jurista mais ousado. E claro, esse apelo à harmonia também serve como alerta sutil sobre os impactos eleitorais e risco à igualdade no pleito. Afinal, quando um parlamentar consegue canalizar milhões para sua base em ano eleitoral, enquanto outros ficam a ver navios, estamos realmente garantindo um jogo limpo? A pergunta fica no ar, enquanto os olhos da plateia se voltam para o próximo ponto de tensão: os questionamentos jurídicos sobre as emendas PICs, que começam a ganhar fôlego nos corredores do STF. A essa altura da audiência, o debate já não é só político. Ele entra no território do direito, onde cada vírgula pode mudar o rumo de uma decisão. Os questionamentos jurídicos sobre as emendas PICs não surgem do nada. Há um incômodo crescente entre juristas, técnicos e setores da sociedade civil sobre a transparência e legalidade dessas práticas. Afinal, como justificar emendas milionárias sendo liberadas sob critérios pouco claros, muitas vezes sem rastreabilidade adequada? É como tentar conferir uma fatura que só mostra o valor final, e nunca o que foi comprado. Nesse ponto, especialistas citam o risco de violação a princípios constitucionais básicos, como a impessoalidade e a moralidade administrativa. E mais, há quem veja aí uma ameaça direta às cláusulas pétreas da Constituição, aquelas que não podem ser alteradas, nem por emenda. Em outras palavras, não é exagero pensar que, se esse modelo for levado ao extremo, pode corroer os próprios fundamentos do Estado de Direito. A Abrage, inclusive, começa a preparar relatórios sobre a ausência de informações públicas nesses repasses, reforçando a importância do jornalismo investigativo como ferramenta de controle social. E aqui entra uma lição poderosa. Quando o Estado falha na transparência, é o cidadão comum que paga a conta, sem saber como nem por quê. Por isso, movimentos como o do PSOL voltam a ecoar na audiência, com falas incisivas sobre o risco à igualdade no pleito e ao próprio presidencialismo. Nesse ponto, a sensação no ar é de que estamos diante não só de uma disputa técnica, mas de um embate profundo sobre o tipo de democracia que queremos preservar. Quando o microfone passa para os representantes do PSOL, a temperatura sobe. A legenda, conhecida por seu discurso crítico e combativo, não mede palavras. As emendas parlamentares impositivas, na forma como estão sendo conduzidas, estariam redesenhando o sistema político brasileiro sem que o povo sequer perceba. Segundo o partido, há um desvio silencioso de poder, onde o legislativo, por meio das emendas PICs, ganha força demais, desequilibrando o jogo e colocando em xeque a figura central do presidencialismo. É como se o maestro da orquestra tivesse que pedir autorização a cada músico antes de reger. O PSOL vai além do discurso e traz exemplos concretos. Cita casos em que ministérios foram enfraquecidos por contingenciamentos forçados, enquanto parlamentares direcionavam recursos em moldes quase personalistas. O problema, segundo eles, não é a emenda em si, mas o contexto político em que ela opera, um ambiente de barganha, onde se negocia apoio com base em cifras. Isso fragiliza o executivo, paralisa políticas públicas de longo prazo e gera um ambiente de instabilidade.
E se o executivo vira refém do Congresso, quem de fato governa? Esse alerta se conecta diretamente aos impactos eleitorais e ao risco à igualdade no pleito. Quando um parlamentar consegue entregar obras de visibilidade alta em seu reduto, usando verba pública, e outro não tem o mesmo acesso, há vantagem eleitoral indevida. O presidencialismo, nesse cenário, vira um quadro decorativo, bonito na parede, mas sem utilidade prática. A fala do PSOL acende luzes de emergência, e os olhares se voltam à importância do controle e da denúncia, onde entra em cena com força a participação da Abrage e do jornalismo investigativo. É curioso como, em meio ao emaranhado técnico de termos jurídicos e disputas parlamentares, uma presença externa pode mudar tudo. A participação da Abrage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, na audiência trouxe uma camada fundamental: a vigilância ativa da sociedade. O jornalismo investigativo, quando bem feito, funciona como aquela lanterna que ilumina os cantos escuros da política. Enquanto muitos enxergam as emendas parlamentares impositivas como ferramentas técnicas, os repórteres veem ali possíveis rotas de corrupção, desvios silenciosos e negociatas travadas longe dos olhos do público. Representantes da Abrage não falam em tom alarmista. Pelo contrário, apresentam dados, cruzamentos de planilhas públicas e indicam que boa parte das emendas PIX foge do radar de controle social. Isso cria um ambiente propício para favorecimentos e alimenta práticas clientelistas, onde a lógica da verba substitui a da política pública. O risco? Um cenário onde as decisões não são guiadas pelo interesse coletivo, mas pelo retorno político imediato. E se tem uma coisa que a imprensa investigativa faz como ninguém é expor esse tipo de engrenagem, como no caso das reportagens sobre o orçamento secreto, que só vieram à tona graças a jornalistas obstinados. Mas vamos ser honestos, investigar poderosos nunca foi tarefa fácil, e muito menos segura. Por isso, a defesa do jornalismo como instituição democrática foi um ponto alto da audiência. Flávio Dino, por exemplo, reforçou a necessidade de proteger o trabalho da imprensa como mecanismo de equilíbrio entre os poderes. E aqui, a fala dele volta a ecoar: harmonia com responsabilidade. Porque sem jornalismo livre, quem fiscaliza os fiscalizadores? E essa provocação nos empurra para uma reflexão ainda mais sensível. Se existe uma linha que não pode ser cruzada na democracia, é a da igualdade de condições no jogo eleitoral. E justamente por isso, os impactos eleitorais e o risco à igualdade no pleito causam tanto incômodo durante a audiência. Quando parlamentares têm acesso desigual a recursos por meio de emendas parlamentares impositivas, o que deveria ser uma eleição torna-se, na prática, uma competição desbalanceada. Imagine um time entrando em campo com chuteira de última geração e o outro jogando descalço. Dá para chamar isso de disputa justa? Juristas presentes na audiência chamam a atenção para um ponto delicado: o uso eleitoral indireto das emendas. Quando uma verba é liberada perto do período de campanha e usada para inaugurações, isso gera capital político, e muitas vezes vira voto. O problema é que esse voto comprado com obra escapa do radar da justiça eleitoral. E os questionamentos jurídicos sobre as emendas PIX voltam com força nesse contexto. A pergunta é direta: como impedir que o orçamento público seja usado para manipular resultados? É aí que se retoma o debate sobre o respeito à Constituição e às cláusulas pétreas. A igualdade no pleito é um princípio que está na base do pacto democrático. Burlá-lo, mesmo que por atalhos legais, equivale a trair o espírito da Carta Magna. A Abrage, mais uma vez, ressalta a necessidade de acesso público e detalhado aos dados sobre liberação de emendas, alertando que a informação é a única arma do eleitor. E enquanto tudo isso é discutido, paira uma pergunta no ar: até onde essas práticas são compatíveis com o Estado de Direito? Ao fim da audiência, quando o debate já percorreu verbas, privilégios, desequilíbrios e denúncias, chega-se ao coração da questão: o aspecto constitucional e as cláusulas pétreas. É nesse momento que os juristas endurecem o tom.
A Constituição de 1988 não é apenas um conjunto de artigos, é o pilar que sustenta tudo. E cláusulas pétreas, como o voto direto, secreto e igualitário, não estão ali por acaso. Elas são os não negociáveis da nossa democracia. Se forem violadas, nenhuma emenda constitucional tem poder para salvá-las. E quando falamos de emendas parlamentares impositivas, o alerta é claro. Seu uso indiscriminado, sem critérios técnicos e transparência, pode configurar uma afronta indireta a essas cláusulas. Afinal, se o executivo perde autonomia para planejar políticas públicas, se o pleito se torna desigual e se o parlamento assume funções que extrapolam seus limites constitucionais, temos um problema. Um problema que vai além do orçamento. Entra no território da legitimidade institucional. E como bem lembrou Flávio Dino, a responsabilidade entre os poderes não é só uma ideia bonita. É uma necessidade. Nesse ponto, a audiência não parece mais apenas uma discussão técnica. Vira um retrato das fragilidades da nossa democracia. E é aí que a participação da Abrage e o jornalismo investigativo voltam à cena, como escudo da sociedade contra retrocessos silenciosos. A pergunta que ecoa sem ser respondida é inquietante. E se estivermos diante de uma mutação constitucional não declarada? O silêncio pesa, mas o que vem depois ainda pode pesar mais. E agora que você sabe de tudo isso, vai continuar achando que as emendas parlamentares são só tecnicalidades de Brasília? Porque a verdade é que por trás de termos como emendas parlamentares impositivas, harmonia entre os poderes e cláusulas pétreas, existe um jogo de influência que decide se seu bairro vai ter uma escola ou se a verba vai parar em um curral eleitoral qualquer. O que você vai fazer com esse conhecimento? Vai compartilhar com alguém? Vai começar a acompanhar votações, seguir jornalistas da Abrage ou mesmo cobrar seu deputado? Aliás, você sabe quem é seu deputado? Porque entender essas regras ocultas do jogo político é o primeiro passo para sair da plateia e entrar no tabuleiro. Agora me diz, você vai continuar como espectador ou vai se tornar protagonista? Se esse conteúdo te fez pensar, inscreva-se no canal e ative o sininho. Aqui você vai continuar aprendendo o que ninguém te conta, mas que muda tudo.